Hallelujah. So good to be with you. Muito bom estar com vocês. I'm very, very excited to be Eu here. estou muito animado em estar aqui. I think this might be my first time ever preaching in Miami. Eu acho que essa aqui é a minha primeira vez pregando em Miami. That's a big deal, Isso you know? aqui é importante. I've been to Florida many times. Eu já estive na Flórida muitas And I'm vezes. so excited because this is an expression of Zion, São Paulo, Eu estou muito animado porque isso aqui é uma expressão da Zion em São Paulo, that I've been connected to for many years. que eu estive conectado por muitos anos. You know, I first met Pastor Teófilo Eu conheci o pastor in Teófilo Redding, California, lá em Redding, na Califórnia. and we struck up a friendship. E nós então começamos uma amizade. I had him speak at a conference that I was leading, Eu convidei para falar numa conferência que eu estava liderando. and Pastor Junia was going through the ministry school at that time. A pastora Júnia estava na escola de ministério. And so we began a friendship. Então nós começamos uma amizade. But I have a unique privilege, Mas eu tenho um privilégio único, because as I was meeting with Pastor Teófilo, porque enquanto eu estava me encontrando com o pastor Teófilo, I asked him about his dreams. eu perguntei para ele sobre os sonhos in dele. your heart? O que está no seu coração? He had a dream for the nations. E ele tinha um sonho para as He had a nações. calling Ele tinha um chamado to be an apostolic leader para of ser a um líder global level. apostólico num nível global. But one of the things he spoke about Mas uma das coisas que ele falou was his passion foi to a have a paixão farm dele por uma fazenda, It para would be ter a uma training fazenda center. que seria um centro de and treinamento, actually would train hundreds and hundreds of leaders que for the treinaria mission. centenas de líderes para as missões. And I thought, that is a word from the E eu Lord. pensei, isso aqui é uma palavra de Deus. But it was like a few months later, Mas alguns meses I was depois, visiting my daughter eu estava visitando a minha filha in her town in Central Coast. lá no centro dos Estados Unidos. And while we were at a little street party, Enquanto a gente estava lá numa feira na rua, a van drove by, uma van passou and written on the side of the e van na lateral da van was Hayashi and Sons estava escrito Hayashi and Sons Farm. Farm. And so I thought, wow! Eu falei, uau! I took out my phone, I took a Eu picture. tirei uma foto daquilo I said, Pastor e eu Teófilo, falei, pastor Teófilo, this was the dream, esse aqui é o sonho, that you would have a farm. que você teria uma Well, fazenda. he also told me he would want to have sons. Mas ele também tinha me dito que ele queria here it filhos. is. Então aqui So está. I was privileged, actually, with my wife, Então eu tive o privilégio, junto com a minha esposa, to go down there about a year later, de visitar um ano depois. and we took a trip from Sao Paulo out to this new piece of land. E nós fomos de São Paulo para esse novo pedaço de terra. Before it was ever purchased, Antes de ser comprada, we got to see what is now an amazing training center. nós vimos o que hoje é um centro de treinamento One incrível. thing Uma that I've coisa loved que eu amei About walking with Pastor Teófilo de caminhar com o pastor Teófilo is the degree to which É he o- can bring vision to reality. o nível em que ele consegue trazer visão para a realidade. You guys know vision to reality is difficult. Você sabe que trazer visão para a realidade é difícil. It's easy to have vision, É fácil ter visão, but very few people mas poucas can pessoas take a word from the Lord conseguem pegar uma palavra de Deus and bring it to pass. e trazer para acontecer. That's one reason I love your pastor, É por isso que uma das razões que eu amo One seu reason I love this pastor, pastor. uma das razões que eu amo esse pastor, because I don't know if you know this, que eu não sei se você sabe isso, but yesterday mas ontem we celebrated what was called D-Day. nós celebramos aquilo que é chamado Dia D. D-Day was the day O Dia D é o dia where the Second World War turned. em que a Segunda Guerra Mundial teve uma virada. You guys know that Nazi Germany had taken over. Você sabe much que a of- Alemanha nazista já Europe. tinha ganhado o que era a Europa, There was so much violence and evil that was done. tinha muita violência e mal sendo feito, And the Allied forces e as forças aliadas came together se juntaram to make a beachhead. para fazer uma resistência na praia. The other thing I know about Pastor Teófilo Uma coisa que eu sei sobre o pastor Teófilo is that God has called him é que Deus o chamou not just to be a Brazilian leader, não apenas para ser um líder brasileiro, not just to be a Latin American leader, não para ser um líder latino, but to be a global leader. mas ser um líder global. And I've spoken to him this about him to him about this E many eu times. falei sobre isso com ele muitas vezes. And you E você are the beachhead. é aquilo que é a You manifestação are na frente. the D-Day Você é o dia D, invasion. a invasão do dia D. You have made a beachhead here Vocês fizeram esse In Miami. acampamento aqui em Miami, that I believe will be a foothold que eu acredito que vai ser então for uma many pegada future churches. para muitas futuras Will igrejas fill the U.S. que vão encher os Estados Unidos. There's also the churches in Portugal that will touch
Europe. Também terão as igrejas em Portugal que vão tocar Europa. I believe there will be a church in Japan. Eu that acredito will que terá uma touch igreja no Asia, Japão que vai tocar a Ásia. Because this is God's destiny Porque esse é o destino de for Deus this movement. para esse movimento. And you get to be a part of it. E você pode ser parte disso. You're on the ground floor. Você está ali no chão de guerra. Elon Musk is opening up SpaceX, Elon Musk está abrindo o SpaceX, IPO. fazendo IPO. You get to be in on the IPO Vocês estão fazendo parte de um IPO também, of Zion de Zion, movement. do movimento Zion. This is a new day. Isso aqui é um novo dia. And so I want to congratulate each of you. Então eu quero parabenizar cada um And de I want to share with vocês. you how much of a joy it is for E me. eu quero dizer quanta to be alegria que eu tenho em estar aqui com vocês. My wife Diane was supposed to be A minha here, esposa Diana era para estar aqui com a but gente, she was unable to come this trip. mas ela não pôde vir dessa vez. So I want to apologize. Então eu quero pedir desculpas. I wish she was here. Eu gostaria que ela We've been estivesse aqui. married for 45 years, Nós tivemos casados por 45 anos. and we have 7 children, Nós temos 7 filhos, 11 grandchildren, 11 netos. and it's a miracle. E é um milagre. We came together, Nós nos conhecemos met each other in 1980. em I 1980. had been a part of a church plant in San Francisco, California. Eu fazia parte de uma plantação de igreja em São Francisco, na I Califórnia. was 23 years old, 23 anos de idade. a young minister, Um jovem Full no of ministério, fire. cheio do fogo. not much wisdom, Não muita sabedoria. but I met this amazing woman. Mas eu conheci essa mulher incrível. Here's the story. Essa aqui é a história. I was with some friends. We were starting an evangelistic ministry in Eu the estava city. com alguns amigos e nós estávamos começando um ministério evangelístico na And we cidade. decided to go public. Nós decidimos ir a público. So we invited people from all over the nation Nós to come. convidamos pessoas da nação inteira para vir. And we had about 500 people show up. E 500 pessoas apareceram lá. And my wife was one of those people. E minha esposa era uma daquelas. She was a YWAM girl, Youth with a Mission. Ela era uma menina da Jocum. And I saw her across the room. E eu vi ela ali do outro lado da sala. And I made sure she got on my team. E eu tive certeza que ela estaria no meu Because time. before that time, Porque antes daquele I was dia, what we would call a bachelor till the rapture. eu era aquilo que era como um solteiro até os fins dos tempos. I'm never getting married Eu nunca vou ser gonna preach the casado. gospel Eu vou pregar o till evangelho Jesus returns. até Jesus voltar. But when I saw her, I changed my Mas mind. quando eu a vi, eu mudei de ideia. And we ended up, she was on my team. Ela estava no meu time. That first night, A primeira noite, we decided to have a worship gathering on the streets. nós decidimos ter um ajuntamento de louvor nas ruas. We had about 50 believers Nós tínhamos como 50 crentes in lá, a very difficult neighborhood. num bairro bem difícil. And we were worshiping and inviting the presence of Nós estávamos God. adorando e convidando a presença de Deus para vir. And these men went to the different bars. E esses homens então foram para diferentes They bares. said, the Christians are here. We E need to falaram, go os get them. cristãos estão aqui, a gente precisa ir lá pegar eles. So all these drunk men came out, Então todos esses homens bêbados started vieram, pushing us, começaram a and nos they empurrar, started tearing our Bibles up, rasgar as nossas Bíblias. and it began to feel E dangerous. começou a parecer perigoso. So I said to Diane, Então eu falei para Diane, and I just met her, eu tinha acabado de I conhecer said, ela. would you like to, let's run together to the church and we'll open it up and get the people out of danger. Eu falei, vamos correr lá para a igreja, a gente abre ela e vai tirar as pessoas de perigo. And so we were standing there waiting for the light to change, Então nós estávamos lá esperando que aquilo mudasse. and I grabbed her hand E eu segurei a mão dela. just to assure her that everything was going to be Só para okay. ter certeza que ela sabia que tudo ficaria bem. And then I figured I probably should marry her. E daí eu percebi, provavelmente eu deveria me casar com ela. Didn't want to defraud the girl, you Eu não know. queria defraudar ela. Anyway, so I proposed 3 weeks later. Então eu pedi ela em casamento 3 semanas depois. She said, maybe you should talk to your pastor Ela falou, first. talvez é melhor você falar com seu pastor Good antes. idea, Eu falei, you know. boa ideia, é. So we got married within 6 months, Então nós casamos depois de 6 meses and the rest is history. e o resto é história. Anyway, well, I wanted to talk about the person of the Holy Spirit. Eu quero falar sobre a pessoa do Espírito Santo. One of the things I love about Zion as a movement Uma das coisas que eu amo sobre o movimento da Zion is your commitment to the person of the Holy é o seu Spirit. compromisso com a pessoa do Espírito You know, Santo. we serve a triune God. Nós servimos um Deus triuno. We use the word Trinity. Nós usamos a palavra trindade. Father, Pai, Son, Filho Holy e Espírito Spirit. Santo. And we have learned a lot about
father-son. E nós aprendemos muito sobre pai e I filho. know when I came to Eu Christ, sei que quando eu vim a Cristo, it was really all about Jesus. era tudo sobre Jesus. I could relate to him. Eu consigo me relacionar com ele. God became flesh. Deus se fez carne. He was real. Ele é real. And I appreciate some of the movies and The Chosen and these things. E eu gosto muito desses filmes, The Chosen e essas coisas. Jesus I can relate to. Jesus com o qual eu consigo me relacionar. Over the years, I've learned to relate more and more to our Father in heaven. Ao longo dos anos eu aprendi a me relacionar mais e mais com o nosso Pai nos céus. My earthly father was not a very good man. Meu pai na terra não foi um homem bom. He was very involved in sin. Ele era muito envolvido com o pecado. I didn't understand Eu não entendia the father heart o coração do pai very easily. muito facilmente. But through the years, I've grown to know God as my father. Mas ao longo dos anos eu conheci Deus como meu pai. But recently, Mas recentemente I've been learning new dimensions about Holy Spirit. eu aprendi novas dimensões sobre o Espírito Who is Santo. he? Quem é ele? What does he do? O que ele faz? How does he work? Como é que ele trabalha? How can I be more partnered with Como him? que eu posso entrar em parceria com ele? And so I'm going to talk to you about that today. Então eu quero falar com você sobre isso hoje. But there was an interesting moment I had about a year ago. Mas um momento interessante eu tive há um ano atrás. I had a dream. Eu tive um sonho. And in this dream, E a nesse man sonho, came to me. homem veio até He mim. walked up to me. Ele andou até mim. We got very Ele close. chegou bem perto. And I recognized him. E eu reconheci ele. He was a preacher. Ele era um pregador. Some of you might have heard his name. Alguns de Kenneth vocês Hagin. conhecem ele, Kenneth Hagin. Do you guys know that name? Vocês já ouviram esse nome? He was one of the main leaders of what was called the Word of Faith Dos movement. principais líderes do movimento chamado Word of Faith. And I was never involved in that Eu movement, nunca estive envolvido nesse movimento, but I had heard his teachings mas eu many já tinha ouvido times. seus ensinamentos I muitas had vezes. respect for him. Eu respeitava ele. Anyway, he comes to my dream, Então ele veio no meu sonho. and he walks up to E me, ele chega até mim, and he looks me right in the e ele eye, olha bem no meu olho, and he rebukes me. e ele me repreende. He says, "What are you doing? Ele fala, o que você está You fazendo? become so wishy-washy. Você ficou tão meia boca. You become compromised. Você se comprometeu. You're like a double-minded man." Você é como um homem com mente dividida. And I got a little offended. E eu fiquei um pouco ofendido. I've been a Christian 50 years. Eu já era cristão há 50 I've anos. planted churches. Eu plantei I've igrejas. trained hundreds of leaders. Eu treinei centenas de líderes. I read the scripture through every single year for Eu like li a- 45 years. Eu li a Bíblia de capa a capa todo ano por 45 anos. I'm committed. Eu sou comprometido. But the word that he brought to me in Mas this a dream, palavra que ele trouxe a mim nesse sonho, which I believe was from the Lord, que eu acredito veio de Deus, is that you become compromised. é que você acaba se comprometendo. The word of God, A palavra de Deus, although you give it value, apesar de você dar valor a does ela, not have the same não tem quality in your a life mesma qualidade na sua as vida it once had. como tinha uma vez. I was shocked. Eu estava em choque, But I prayed about it mas eu orei sobre over the isso next week or two, depois de 1 ou 2 semanas. and I felt like it was a dream from the E eu Lord. senti que era um sonho de Deus. I need to refocus. Eu preciso I need entrar to em allow. foco novamente. It's like my screws had become loose. Como se meus parafusos estivessem mais soltos. The example I use sometimes is the example of an old car. O exemplo que eu uso algumas vezes é como um carro velho. Have you ever driven like a 57 Chevy Você já dirigiu um Chevy de power 1957 steering. que não vira muito bem, and you turn the steering wheel? e você vira lá o You volante, can turn it almost a quarter turn você vira quase um quarto do volante before the wheels move. antes da roda mexer. That's kind of how my faith was at É that mais ou moment. menos assim que a minha fé estava naquele momento. And so I began to pray. Então eu comecei a orar. But about 2 weeks later, 2 semanas depois, we received a phone call nós from our recebemos doctor. um telefonema do nosso médico. The doctor says to my wife, O médico disse para minha esposa: I hate to tell you this, eu odeio te dizer isso, but you have stage 4 cancer. mas você tem um câncer estágio 4. You have cancer in your lymph nodes. Você tem câncer no seu In nos your seus throat. linfomas, na sua In your garganta, lungs. no seu pulmão. You have 2 big tumors Você in tem your 2 liver. tumores grandes no seu rim. Stage 4 Estágio in 4. like 6 Em locations 6 around her body. diferentes lugares no seu corpo. And we were shocked Nós estávamos em choque. because she didn't feel sick. Porque ela não se She sentia was doente. feeling a little tired, Ela estava um pouco cansada, but this diagnosis mas o diagnóstico shocked us. nos chocou. And I E realized eu percebi why God had given me the dream. porque Deus me deu o sonho.
He wanted to prepare me. Ele queria me preparar. He wanted to call me up to a new level. Ele queria me chamar para um novo nível. A level of Um conviction. nível de A convicção. level of Um confidence. nível de confiança. A level of warrior spirit. De espírito de guerra. I'm not going to allow myself Eu não vou permitir to relax. que eu fique relaxado. I'm going to be Eu vou focused. ficar focado. I'm going to believe this word. Eu vou acreditar nessa I'm going to palavra. walk in the power of Eu this vou word. andar no poder dessa palavra. Now you have to understand, Você tem que entender? we were spirit-filled believers. Nós éramos crentes cheios do Espírito I Santo. received the Holy Spirit 50 years ago. Recebi o Espírito Santo 50 anos Same with atrás. my wife. Mesma coisa minha esposa. My wife Diane, Minha esposa Diane, she was saved ela foi salva in the movie cinema. Jesus Revolution. How many of you saw that movie? Ela foi salva naquilo que few depois of you do saw that filme movie? Jesus Revolution Well, my mostrou. wife was baptized in that cove Ela foi batizada lá naquele lugar que o filme mostra. in her puka shell bikini. No biquíni que ela estava usando na época. She got saved Ela foi salva 2 years after the movie ends. 2 anos depois que aquele filme termina. And if you haven't seen the movie, Se I você não encourage viu you o to see filme, the movie. eu te encorajo a assistir. She ended up giving her life to Jesus. She Ela got filled with the entregou a Holy vida para Spirit. Jesus e foi cheia do Espírito Santo. I was different. Foi I was diferente. raised in San Francisco. Eu cresci em São My Francisco. parents were hippies. Meus pais eram hippies. So we had a commune. Então nós tínhamos uma comunidade. We had people living with us who Nós were tínhamos pessoas vivendo com a gente, draft dodgers, Que- New Age que eram people, pessoas da nova era, protesters. protestantes We had all these people living with us. e pessoas que We viviam had com a drugs, gente. sex, Nós tínhamos drogas, rock and roll, sexo, New rock Age and roll, philosophy. uma filosofia da nova I never era. heard the gospel. Eu nunca ouvi o evangelho. I was never exposed to Eu Jesus. nunca fui exposto a Jesus. But I began hitchhiking around the nation. Mas eu comecei a pedir carona pela nação. I hitchhiked up into Canada, Pedi carona até o Canadá. back and forth across the nation many times. Fui de um lado para o outro da nação. I actually flew from Miami to Cozumel, Mexico, Na verdade, eu fui de Miami a Cozumel, no México, when I was 16 or quando eu tinha 17. 16 ou 17 And I anos. hitchhiked across Mexico. E aí eu pedi carona lá no México. And on the way, E no caminho, Christians would pick me up. cristãos, elas me And they dariam started carona. sharing the E gospel with começavam me. a compartilhar o evangelho comigo. Because you're a captive audience. Porque você é uma audiência que está lá You're not going to cativa. jump out of the Você car não vai pular at do 70 carro miles an hour. a 70 milhas por hora. So I heard the gospel Então eu ouvi o evangelho many, many times. muitas vezes. But there was one particular day Mas um dia, when I was hitchhiking from San Francisco to where my mother quando eu lived, estava pedindo carona de São Francisco até onde minha mãe morava, and I had 6 rides, one after another, with believers. e eu tive 6 caronas, uma depois da outra com crentes. I thought, wait a minute, Eu falei, peraí, this is too isso coincidental. aqui é muita coincidência. So I got out of the car Então eu saí do carro, in a little town called Boonville, numa cidade chamada Boonville. and I said, surely, Great Spirit, E eu falei, ok, espírito you grandioso, don't want me to become a Christian, do you? você não quer que eu me converta para o And cristianismo, quer? immediately a car pulled up, E daí um carro chegou. and the door opened, E daí a porta abriu. and the woman was a German woman, E a mulher era uma mulher da Alemanha. and she was one of the most famous Jesus freaks. E ela era uma das Jesus freaks mais that famosas time. daquela época. She said, well, do you want a ride? Ela falou, e aí você quer uma carona? And she shared the gospel with me for 25 miles. E ela compartilhou o evangelho comigo por cerca de And at 45 the end, she quilômetros. said, E ela no final falou, do you want to pray with me? você quer orar comigo? And my heart opened up, E o meu coração abriu. and I prayed to E receive eu orei Jesus. para receber Jesus. And my life began to E change. minha vida começou a mudar. But it was actually about 6 months later, Mas 6 meses depois, I went up to a big gathering in Montana, eu fui lá para um ajuntamento em Montana. and I met some Blackfoot Indians. E eu conheci algumas pessoas And they nativas were da terra. Christians. E eles eram cristãos. And they invited me to come E live eles with me them. convidaram para morar com They were eles. older. Eram mais They were in velhos, their late 70s. 70 anos de idade. I was 22 years Eu old. tinha 22 anos. 21, actually. No. 21. And so I decided I would live with them. Então eu decidi que eu ia morar com eles. And they began to share the gospel E eles with me. começaram a compartilhar o evangelho comigo. And it turns out they had come to the Lord E na verdade, eu percebi que eles tinham vindo para through Jesus a personal visitation of Jesus. através de uma visita pessoal de They were Jesus. raised on the reservation. Eles cresceram lá na reserva So indígena, much poverty, muita pobreza, so much drunkenness, muita bebida, so much pain. muita dor.
They were raised there, Eles cresceram lá and they were not very friendly to e Jesus. eles não tinham muita amizade com The Jesus. man was dying. Mas o homem estava His morrendo. stomach lining was gone from drinking too much alcohol. O aparelho intestinal dele já tinha ido embora said, porque ele "If I'm bebeu dying, muito. E ele falou, se eu estou I'm morrendo, going to go to the bar and drink myself to eu vou death." lá pro bar e eu vou beber até morrer. So he was standing in the bar drinking, Então ele está lá no bar bebendo and Jesus appeared. e Jesus aparece para ele. He's standing on a table, Jesus está lá em cima de uma and he mesa said to the man, "You sober up and you follow me." e fala pro homem, fique sóbrio Everybody e in the me bar siga. saw Jesus. Todo mundo no bar viu Jesus. This may seem shocking to you, Pode parecer isso aqui muito but chocante para Jesus você. does miracles. Mas Jesus faz milagres. Everybody saw Jesus. Todo mundo viu People Jesus. screamed. Pessoas They ran out gritaram, of the room. saíram correndo da sala. They dove under tables to hide. Eles entraram debaixo da mesa para se esconder. And this started a ministry E começaram um ministério então, that was a miraculous ministry. que era um ministério de milagres. Many people were healed. Muitas pessoas eram Many curadas. demons were cast out. Muitos demônios eram expulsos. I met people Eu conheci who had been pessoas healed. que conheciam, In fact, one night I actually saw a miracle. conheci pessoas que tinham sido curadas little e eu Bible uma noite study, vi um milagre num power estudo of God was bíblico. moving. O poder de Deus estava lá. And this woman E essa mulher who had come to the Bible study, que veio para o estudo bíblico, she started convulsing. ela começou a convulsionar. She stood up Ela levantou and she started throwing up. e ela começou a vomitar. And this big black ball came out of her E essa mouth. bola preta grande saiu da boca dela, Gelatin, como gelatinosa, like a tumor. como um tumor. And it fell on the ground. Caiu no chão. And she got set free. E ela foi liberta de Deus. So I went out and prayed. Então eu fui e orei. And I said, "I'm not getting up until you speak to me, E eu God." falei, eu não me levantarei até o Senhor falar And comigo, that Deus. night I heard the audible voice of E God. naquela noite eu ouvi a voz audível de Deus. See, I began my time in the Lord through Eu miracles. comecei o meu tempo com Deus através de milagres. But here it is. Mas aqui está. My wife is ill. Minha She esposa has está doente. cancer. Ela está com câncer. AI says she could be dead in 2 months. AI disse, inteligência artificial disse que ela poderia morrer em 2 meses. So don't look at AI when Então- you're trying to find out the Então, prognosis. então não vai lá para ver prognósticos na sua inteligência artificial. Scared me. Me assustou. I thought, we need to rise up. Eu falei, nós precisamos nos levantar. We need to heal the sick. Nós precisamos curar os We need to enfermos. cast out devils. Nós precisamos expulsar os demônios. See, something started to shift in my life. Algo começou a mudar na minha vida. So what I want to talk about Então tonight o que eu quero falar nessa noite is who is Holy Spirit? quem é o Espírito Santo? How can we walk with him? Como nós podemos andar com ele? How can we learn to cooperate with him Como podemos aprender a cooperar com ele? in a way that miracles will happen? De tal forma que milagres So aconteçam. let's open our Bibles Então vamos abrir nossas Bíblias to the 14th chapter of John, ao 14º capítulo de João, verse 12. versículo 12. Enfermos, He opened blind eyes. abriu olhos cegos, He commanded storms. ficou pães e peixes. Jesus did miracles. Jesus operou milagres. And here is something he's saying to us Está right aqui now. algo que ele está falando para a gente. And let me ask you, E deixa eu te perguntar, do you believe what você he's saying? crê no que ele disse? Look what it says. Olha o que ele disse. Most assuredly, I say to you that he who believes in me, the works I do, he will do also. As obras que eu faço, você também fará. But not just those works. Mas não somente essas obras. Then he goes on to say, greater works, Ele continua dizendo, obras Shall maiores you do? você fará. because I go to the Father. Porque eu vou para o Pai. Now here I am facing Agora, a moment. eu estou aqui nesse momento. My wife has stage 4 cancer, Minha esposa com câncer estágio very 4, aggressive. muito agressivo, It could take her life. pode tirar a vida dela. Do I believe? Será que eu creio? Kenneth Hagin said, you don't believe. Kenneth Hagin me falou, você não You crê. need to grab a hold of the Word of God. Você precisa pegar a palavra de Deus. But guess what? Mas adivinha There's a só, problem that happens. existe um problema que acontece. Most of us have been Christians for a while. A maioria de nós somos cristãos há um tempo. And over the period of years, E ao longo dos anos, our childlike faith can become damaged. nossa fé de criança, ela acaba sendo prejudicada. We pray for somebody, Nós oramos por alguém, we believe God's going to heal, nós cremos que Deus curará, they don't get healed. elas não curam. We ask for that promotion at our Nós job, oramos para uma promoção no trabalho, we believe God said yes, cremos que Deus disse but sim, we don't get the promotion. mas nós não somos promovidos. We have difficulty
in our lives, temos dificuldades na nossa vida, some problem with our children, problemas com nossos filhos, faith nossa fé becomes eroded, começa a erodir, begins to diminish. começa a diminuir. And we find ourselves, E nós nos after encontramos, 5 years depois de as a Christian, 5 anos como 10 years cristãos, as a Christian, 10 anos, and we just don't believe nós não the acreditamos Word of God like we used to. a palavra de Deus como nós costumávamos. How do we recover? Como nós recuperamos, How do we reclaim? como nós See, pegamos de Jesus volta. makes this amazing statement. Jesus faz essa afirmação incrível. Greater works Obras maiores shall you do. vocês farão. Now, let me set the stage for this encounter here. Agora deixa eu criar o contexto para esse encontro aqui. Jesus knows he's about to die. Jesus sabe que está prestes a morrer. God had been speaking to him. Deus esteve falando com ele. In fact, a few months before, he had been on the Mount of Transfiguration. Na verdade, meses antes, ele estava no Monte da Transfiguração. It says that while he was there, Moses and Elijah appeared to Diz que him. quando ele estava lá, Moisés e Elias aparecem para ele. The scripture says to A us palavra diz that they spoke to him about the manner of his que eles death. falaram com ele sobre a maneira pela qual ele morreria. But still, Jesus Mas ainda assim, chose to put Jesus one foot in front of the other escolheu dar um passo depois do and outro make the journey e fazer a jornada to Jerusalem, até Jerusalém, knowing sabendo that he was going to be que arrested, ele seria preso, knowing that he was going to be put on trial, sabendo que seria posto em julgamento, knowing that they would mock him and humiliate sabendo him, que eles iriam zombar dele e humilhar ele, knowing that they would whip him, sabendo que iam chicotear Knowing ele, sabendo that they would take him que pegariam ele and nail him to e a cross. colocariam numa cruz. And yet he still chose E to do ainda assim ele this. escolheu fazer isso. He chose for you Ele and for me. escolheu por você e por mim. Okay. So here he's making this journey. Então aqui ele está nessa jornada. And this is the last night E essa aqui é a última noite before he's arrested. antes de ser preso. And here he's with his E ele friends. está com seus amigos. And he's taking some time to talk to them about the future. E ele investe um tempo para falar com And eles one of sobre the o things he futuro. says to them E uma das coisas que ele fala para eles is that it's necessary for you that I go é que é away. necessário para vocês que eu vá. And he starts to introduce them E começa a apresentar para to eles the person of the Holy a Spirit. pessoa do Espírito Santo. Can we just read the next couple of verses here? Será que a gente pode ler os próximos versículos aqui? He says, verse 13 and 14, Versículo 13 e 14. whatever you ask in my name, I will do it, Tudo que pedires em meu nome, so that isso the Father farei, may be glorified in the a fim de que o Son. Pai seja glorificado no If you ask Filho. anything in my name, Se I will pedires do it. alguma coisa em meu nome, eu o farei. I mean, come on, you guys. Vamos lá. This is a promise from the Son of God Isso é uma promessa do Filho de Deus, that I will answer your prayers. que eu vou responder às suas orações. How many of you Quantos de have been vocês disappointed têm estado desapontados because of an unanswered prayer? por causa de uma oração não I respondida? Eu estive. Well, look what he says a little bit further down. Olha o que ele fala um pouco mais para baixo. If you love me, you will keep my Se me commandments. amais, guardareis os meus And mandamentos. I will pray the Father, E eu rogarei ao Pai, and he will give you another e Ele helper. vos dará outro consolador, And he will abide with you a fim de forever. que esteja para sempre convosco. Even the Spirit of truth, O Espírito da verdade, the Holy Spirit, o Espírito Santo, whom the world cannot que o receive mundo não pode receber, because it neither sees him or porque knows não o vê him, nem o conhece, but you know him. vós os And conheceis, he dwells porque Ele habita with you, convosco And he will be in e you. estará em vós. Isn't this an amazing promise? Isso aqui não é uma promessa incrível? In other words, these people were Jews. Em outras palavras, eles eram judeus, They knew about the Holy eles Spirit. sabiam sobre o Espírito They knew Santo, that the Holy Spirit came around. sabiam que o Espírito Santo The ele vinha presence of God would be nearby. perto da gente, que a presença de But Deus Jesus estaria says por this. perto, mas Jesus diz algo. He is with you. Ele está com But vocês, soon he'll Mas- be in you. em breve Ele estará em vocês. This is an incredible E revelation. isso é uma revelação incrível. How many of you were born again tonight? Quantos de vocês já nasceram de novo aqui? How many of you gave your life to Jesus? Quantos de vocês já entregaram sua Come on, vida put your para hands up Jesus? high. Be Vamos lá, proud vamos lá. about it. Levanta sua mão, I tenha am a orgulho follower disso. of Jesus, Eu sou okay? seguidor de Jesus. If you have received Se Jesus, você recebeu Jesus, the Holy Spirit is living in o you. Espírito Santo habita em You've você. been born again. Você nasceu de Your novo. sins have been forgiven. Seus pecados foram been perdoados. washed clean. Você foi lavado. You've been given a gift of Você righteousness. recebeu o dom da retidão. And your spirit that was dead in E o sin espírito que estava morto em pecado has now been made alive agora again foi feito vivo de novo. because of the presence of God Por in you. causa da presença de
de Deus em você. But let me ask you this. Mas deixa eu te perguntar isso. Although you have Holy Spirit living inside, Por mais que você tenha o Espírito Santo morando dentro, are you doing greater works? você está fazendo obras maiores? Jesus said, Jesus disse, the works I do, you will do. as obras que eu faço, vocês farão. And even greater works E até mesmo shall obras you do. maiores vocês farão. Now you need to understand, Então você tem que entender. my wife and I were saved in the Jesus Movement Revival Minha esposa e eu fomos salvos no avivamento in the Jesus middle of the Movement, 1970s. em 1970. And we saw some amazing miracles. Nós vimos milagres incríveis, Okay? But they were like waves in the mas ocean. foram como ondas no oceano. The wave would come A onda vinha and the wave would subside. e a onda ia embora. So in the mid-80s, Então, em meados de we met a 80, man named John Wimber. eu conheci um homem chamado John John Wimber. Wimber was traveling with a man named Lonnie Frisbee, who John was Wimber from the viajava movie. com um homem chamado Lonnie Frisbee, que está lá no filme. And there was another wave of the Holy E Spirit. outra onda do Espírito Santo And we veio. got to experience a new Nós wave of experimentamos revival. uma nova onda de avivamento. People coming to Christ. Pessoas vindo para Cristo. Actually, we went to this one Na verdade, a gente conference, foi para uma conferência and we saw people get out of e nós vimos wheelchairs. pessoas levantando da cadeira de We saw rodas, people get set free from pessoas sendo demons. libertas de We demônios. came back to a little church that we were Nós part of. voltamos então para a pequena igreja da qual nós fazíamos shared a parte. testimony Nós of what falamos we sobre os just saw. testemunhos que vimos. And right then, a girl in the front row, E bem ali uma menina na primeira out of her fileira chair. caiu da cadeira dela and she started slithering like a snake across the e floor. começou a se mexer como uma serpente no chão. Now, we were all Pentecostals. Todos nós éramos We pentecostais. all spoke in tongues. Todos nós falávamos But em we had língua. never had that happen. Mas nunca tivemos aquilo But acontecendo. Diane and I had just seen it happen at Diane this conference. e eu, nós vimos acontecer isso na So we conferência. were the only experts in the room. Então nós éramos os únicos experts na We sala. went and prayed for her. Nós oramos por ela. And the power of God hit A her. presença de Deus, she o was poder set de free. Deus veio nela e ela foi liberta. Hallelujah. Aleluia. And then the power of God began to move in the E room. daí o poder de Deus começou a se mover na sala. Only about this many people. Mais ou menos esse número de But we pessoas had words aqui. of knowledge. E palavras a de few more conhecimento. healings. E palavras e And we were cura. excited. E nós estamos animados. And then we got known by people as the Ghostbusters. E daí nós ficamos conhecidos pelas pessoas como os caçadores de So fantasma. literally 2 days later, somebody brought a woman to us who 2 had been dias depois, demonized. uma mulher chegou e ela estava com manifestação This demoníaca. woman was born Essa in mulher Hong nasceu Kong. em Hong Kong. Her family came to the U.S. early. A família dela se mudou para os Estados She was a Unidos child. quando ela era uma criança. But when she gave her life to the Lord, Mas she quando ela started entregou a having vida para horrible Jesus, ela demonic começou a ter experiences. experiências demoníacas horríveis. It was difficult. Foi difícil. So when she came to our house, Então, quando ela veio para nossa a casa, friend brought her. um amigo trouxe ela. As soon as we began to pray, Quando começamos a orar, she went into a full manifestation. ela começou uma manifestação, Voices screaming out of her. vozes saindo de dentro dela. And we thought, well, we've done this Nós before. pensamos, já fizemos isso So in antes. the name of Jesus, Em come nome out. de Jesus, sai. And the demon just laughed at us. E o demônio riu da gente. So we tried a different strategy. Então a gente tentou uma estratégia diferente. In the name of Jesus, come out. No nome de Jesus, sai. And nothing happened. Nada aconteceu. In the name of Jesus, No come nome out. de Jesus, We tried every syllable. nós tentamos todas as sílabas. Nothing happened. Nada aconteceu. And after 3 hours, E depois de 3 horas, we were exhausted. nós estávamos This exaustos. girl was Essa exhausted. menina estava exausta. So we sat down. Então nós sentamos. Said, God, you got to help Então Deus, us. você tem que ajudar a We gente. don't know what we're Você doing. não sabe o que a gente está fazendo. And right at that E moment, naquele momento, my wife, her eyes were minha closed. esposa que estava com o olho She fechado, saw these words viu palavras that were written in que English, estavam escritas em inglês. but when she read them Mas off quando of ela her mind's lia eye, elas they were Chinese. eram em chinês. And the girl's jaw dropped. E a menina ficou em choque. How did you know Como my que você mother's sabia maiden name? o nome do meio da minha mãe? Well, that was what the Bible calls a word of É knowledge. isso que a Bíblia chama de palavra de conhecimento. But my wife received a word of knowledge in Minha another esposa language. recebeu uma palavra de conhecimento em outra língua. So she ended up, we sent the girl home to ask her mother. Então nós mandamos essa menina para casa para We perguntar para a mãe found out dela. the circumstances of her birth. Descobrimos as circunstâncias nas That quais she ela was nasceu. offered to demons Ela foi in the oferecida a temple demônios, as a baby. demônios And como um that's, bebê. once we knew that information, we had authority. E quando nós soubemos dessa We broke the informação, power nós of the tínhamos enemy and she was autoridade, set free. quebramos a autoridade do inimigo e ela foi This liberta. was in the mid-80s. Isso foi em meados de But then 80. the wave crashed and we went through another season where there weren't many miracles. Mas daí a onda passou e a gente foi uma temporada que não tinha tantos milagres. And
mid-90s. Em meados de By that time, we 1990, had a meeting hall that was twice as big as this. naquela época nós tínhamos um centro que In era the mais ou very menos o center dobro of desse San aqui, Francisco. no centro de São Francisco. God was moving, E Deus estava se but it movendo, wasn't dramatic. mas não era dramático. And then we heard God is moving up in E daí Toronto. nós ouvimos que Deus estava se movendo em So we Toronto. dropped everything. We traveled to Então nós Toronto. largamos tudo e fomos viajar para We got Toronto. touched by the Holy Fomos Spirit. tocados pelo Espírito Santo And we came back. e voltamos. And God began to move in an E Deus identical começou way a se in our mover church. de forma idêntica na nossa igreja. We saw healings. Nós vimos Saw curas, miracles. milagres, Saw deliverance. libertações. And we went into nightly meetings. E nós entramos então numa sequência de noites, 6 nights a week 6 noites por semana, for the next 18 months. pelos próximos Every 18 night, meses. night after night. Toda noite, Tens noite of após thousands of noite. people Dezenas de milhares de coming through our pessoas vindo através da At nossa any given igreja e das moment. noites. E em qualquer momento, There would be 200 or 300 people laid out under the power of teriam God. 200 ou 300 pessoas que caíam no poder do Espírito. The ministry of the Holy Spirit. O ministério do Espírito And Santo. then, in the middle of the Mas 2000s, aí we no did the same meio thing. dos anos 2000 nós tivemos a mesma coisa. We just said, wow, Nós dissemos, uau, God's moving again. Deus está se movendo de There novo. was actually some gatherings in Lakeland, Tinham Florida. alguns ajuntamentos em Lakeland, na Flórida. We went. Nós fomos. It was good, but it didn't seem that good. Era bom, mas não parecia tão bom. But we went home, Nós voltamos para casa and we said, if God can use that guy, he can surely use me. e falamos, se Deus pode usar aquele cara, Ele pode certamente me usar. And we went into another 250 nights. E depois começamos 250 We noites. saw so many beautiful healings. Vimos tantos milagres lindos. There was one woman Uma mulher who walked in the back door. que entrou pela porta, She had a walker, ela estava com o andador. and she kept walking to the front. E ela continuou andando até a frente. And our prayer team prayed for E her. nosso time de oração orou por ela. By the end of like 10 minutes, E depois de 10 she minutos, threw her walker away. ela jogou o And andador she was dela. completely E healed. ela estava totalmente curada. The next night she came back. A próxima noite She ela got voltou. more healed. E ela estava mais Night curada after ainda. that, she got home. Depois disso, We didn't know her full a story gente não sabia a história dela inteira. until she brought in a letter. Até que ela trouxe From uma her carta doctor. do médico dela. And she was healed of 3 different kinds of cancer. Ela foi curada de 3 tipos diferentes de câncer. She had already filled out her death certificates Ela já tinha preenchido os certificados de morte because she dela, was given like 3 weeks to live. porque ela tinha 3 semanas de She vida. had to re-establish herself Ela teve que restabelecer ela mesma, because she was living now. porque ela estava viva agora. My point is this. Meu ponto é esse. God has used us in the miraculous. Deus tinha nos usado para The Holy ver Spirit milagres. is real. O Espírito Santo é real. But when my wife was sick, Mas quando a minha esposa ficou doente, it hit me at a new level. aquilo lá me atingiu de um Here's what nível I'm talking about. diferente. When it really matters, O que importa when it's really urgent, é que aquilo é urgente. where is your faith? Quando é urgente, onde está a sua fé? See, Jesus is about to die. Jesus está prestes a And he's morrer. speaking to his friends. E ele está falando com os amigos dele. And he's saying to them, E está falando para eles: I'm going to give you a helper. eu vou te dar um ajudador. I'm sending Eu estou enviando my spirit. meu espírito. So interesting. Tão interessante. Actually, let's read chapter 16, verse 7. Vamos ler capítulo 16, Turn there in versículo John 7. 16:7. Jesus says this amazing thing. Jesus diz isso He aqui says, incrível. Nevertheless, Ele diz: I tell you the truth, mas eu vos digo a verdade. that it is to your advantage that I go away. Convém-vos que eu vá, If I do not go away, porque se eu não for, the Holy Spirit will not o come. Consolador não virá. If I depart, I will send him Se to you. porém eu for, eu And vou when he has enviarei. come, he will guide you. E quando ele vier, convencerá He will convict the world of o sin mundo and do righteousness. pecado, da In other words, justiça e do he's juízo. announcing the person of the Ele Holy está Spirit. anunciando a pessoa do Espírito Santo. And what he says is something amazing. E o que ele fala é algo incrível. I can't imagine it being better than being with Jesus. Eu não consigo imaginar algo ser melhor do que estar com I've Jesus. often thought how wonderful it would have been Já pensei várias vezes quão maravilhoso to be seria alive, que estar vivo one of Jesus' disciples, quando os discípulos de to see with Jesus my eyes the miracles, ser um discípulo de Jesus e ver com os meus to olhos eat os the bread that milagres. was multiplied, O pão que foi multiplicado. to be like Peter and step out on the water and Ser start como walking. Pedro e pisar na água e começar a andar. But Jesus said this, Mas Jesus disse isso. it's actually better Na verdade é melhor that I go away. que eu vá.
What he's saying is O he's que ele saying, está falando what you have right now, é que o que você tem the hoje, Spirit of God living o Espírito inside de of Deus you, vivendo dentro de mim, is é better melhor than it would have been do que seria to have actually lived and walked with Jesus. ter vivido e andado com Jesus. Greater works Obras maiores shall you do, vocês farão, because the Holy porque o Spirit Espírito Santo who is with you que está com vocês, will soon be in em you. breve estará em vocês. Isn't that amazing? Isso aqui não é incrível? This is who we are Isso é quem as somos, sons and daughters of como God. filhos e filhas de Deus. But the question is, Mas a why is there a pergunta é, gap? por que existe uma diferença? Jesus makes this crazy promise, Jesus, ele faz essa promessa louca, but my reality doesn't match the mas promise. minha realidade não está parecida com essa Come on, promessa. let's be real, you guys. Vamos ser honestos. We have to grow Nós temos que crescer into a greater connection, numa conexão maior, a greater communion, uma comunhão maior, a greater cooperation. uma cooperação maior. We have a long way to go Nós temos ainda um bom caminho pela frente, before we fully walk in the promise of Jesus. antes de conseguirmos andar na Não. promessa de Let me Jesus. just give you the good news. Agora deixa eu dar as boas novas. We went through 6 months Nós of fomos chemotherapy. por 6 meses de quimioterapia. We prayed and the Lord said, do the chemo. Nós oramos e Deus falou, faz a quimioterapia. And so we thought we were healed. Então nós achamos que We estaríamos went for curados. another test. Nós fizemos outro The teste. doctor said, nope, E you're not healed. o médico disse, não, você não foi curado. You've got a problem. Você tem um problema. You need to go to the next level of severe treatment. Você precisa ir para o próximo nível do tratamento We severo. prayed. Nós oramos. Holy Spirit spoke to O us and Espírito said, Santo falou no, com a gente e disse, não, don't do it. não faça. And so we were left with a choice. Então nós tínhamos uma escolha. Do we obey God Ou nós obedecemos a or Deus, do we obey the doctors? ou obedecemos os médicos. And we felt strongly E nós sentimos After we wrestled fortemente, through, depois de ter passado por esse momento, that we needed to obey the que Lord. nós tínhamos que obedecer a Deus. And so we waited. Então nós esperamos. We said we were going to wait 3 Nós months. dissemos, nós esperaremos 3 I meses. looked at AI again. Eu olhei lá no AI de novo. AI said your wife could be dead in 2 AI falou, months. sua mulher pode morrer em 2 meses. So it mattered. Então aquilo lá era realmente But importante. the Holy Spirit spoke to us. Mas o Espírito Santo falou com a gente. And we continued for 4 months. Nós continuamos por mais 4 Finally, the meses. doctor said we can't wait. Finalmente o doutor falou, não We podemos need mais another biopsy. esperar. Nós precisamos de uma biópsia. So we said, okay, we Então eu submit. falei, tudo bem, nós submetemos. And they took the biopsy E eles pegaram a biópsia and they notified us. e eles nos We don't want to notificaram. let you wait, Nós não queremos que vocês esperem, but we want you to know mas nós queremos que vocês saibam that we took the que biopsy nós pegamos a biópsia and there was no e cancer não detected. há mais câncer Aleluia! detectado. Aleluia! We are so grateful to God, Nós somos tão gratos a Deus, so happy. tão And alegres. 2 weeks ago, my wife just had the chemo port taken out. 2 semanas atrás, minha esposa tirou o lugar onde eles colocavam aqui. Now, amen. Doctors will Amém. never tell you you're healed, Os médicos nunca vão falar para você que você foi curado, but that's about as close as it gets. mas isso aqui é o mais perto que chega disso. So we're very thankful. Então nós estamos tão gratos. But we're still in this schoolroom with Mas the ainda Holy Spirit. estamos nessa sala de ensino do Espírito Santo. We're still learning and growing. Ainda estamos aprendendo e crescendo. So let me finish up with a couple of quick Então deixa eu verses. terminar com alguns versículos. Look at chapter 14. Vai para o capítulo 14. Jesus says this. Jesus diz Don't isso. let your heart be troubled. Não se turbe o vosso Believe in coração. God, believe also in Credes em me. Deus, crede também em mim. In my Father's house Na are many casa de meu mansions. pai há muitas moradas. If it were not so, I would have told Se you. assim não for, eu vou teria I go to dito. prepare a place for you. Pois vou preparar-vos lugar. And if I go E quando eu and for prepare a e place for vos you, preparar lugar, I will come again voltarei and I will receive you e to vos myself, receberei para mim that mesmo, where I am, there you will para be que also. onde eu estou estejais vós também. And where I go, you know, E vós sabeis and the way you know. o caminho para onde Now, eu vou. I've been a Christian a long time. Eu sou cristão há muito tempo. Every time I've read this verse, Toda vez que eu li essa passagem, I have always thought about it in the future. eu sempre pensei no futuro. In my Father's house are many mansions. Na morada do meu pai, na casa When do meu you pai tem muitas die, moradas. Quando I have você a place for morrer,
Eu tenho You're um going lugar to para come. você, você vai You're vir. going to be with me. Você estará comigo. We're going to have a great time Nós together. teremos um momento muito The bom wedding supper of the juntos. Lamb. Nós teremos a maior ceia do Cordeiro. But in the middle of this trial, Mas no meio desse my processo, wife and I were praying, eu e minha esposa and estávamos the Holy orando. Spirit spoke E to o me Espírito Santo falou comigo. and said, this Ele verse disse, esse versículo applies to the future, aplica-se para o futuro, but it also applies right now. mas também é aplicável agora. In my Father's Na house casa do meu pai are many places, há many muitas rooms. moradas. In my Father's house, Na casa do meu pai, I'm going away, eu estou indo, but I'm coming back mas again. eu voltarei. The Lord spoke to me and E o said, Senhor disse para mim, this is not about the future isso não é sobre o only. futuro apenas. This is about Jesus Isso é right sobre now. Jesus agora. Jesus died Jesus morreu to remove our sin. para remover nossos pecados. He made us Ele righteous nos fez retos so that the Holy Spirit would para come que o and live Espírito in Santo us. viesse e habitasse em nós. That right now, Para que agora, Jesus was going away, Jesus que estava indo, but he says, I will come again. mas ele disse, eu voltarei. We think in the future? Nós Yes. pensamos no futuro? Sim. But he was talking Mas ele estava falando about the resurrection. sobre a ressurreição. I will come again. Eu voltarei. 3 days later, he rose from the 3 dias dead. depois, 3 ele days later, ressuscitou he dos brought mortos. the 3 dias presence and depois, power ele of trouxe a God. presença e o poder de Deus. My word to you Minha palavra para vocês is that é que Jesus Jesus has a place for us right now. tem um lugar para nós agora. He has a power for us right Ele tem um now. poder para nós agora. We don't have to wait. Nós não temos que esperar. We can lay hold. Nós podemos the nos promise of assegurar Jesus da promessa de right Jesus now. agora. Look at this other verse. Olha esse outro versículo. Ephesians Efésios, chapter 1. capítulo 1. And what he says in Ephesians 1, O que ele diz em Efésios in 1. this amazing prayer he's praying, E essa oração incrível que ele ora, he says, I ask for a spirit of wisdom ele and diz, eu revelation. peço por um espírito de sabedoria e revelação, The eyes of your heart would be que open, os olhos do seu entendimento sejam abertos, that you would know 3 para que things. vocês saibam 3 And coisas. the third thing he E says a in verse terceira coisa 19, que ele diz no versículo 19, I want you to know eu quero que vocês saibam the exceeding greatness of his power. aquilo que é o poder abundante e maior dele. Well, what kind of power is he talking Que about? poder que ele está falando? He's talking about the power that worked in Jesus. Ele está falando do poder que operou When através de he raised Jesus, him from the quando ele dead o levantou dos and mortos set him at his own right e hand, colocou na destra dele, far above all principality and power, longe de qualquer principado e far poder, above all dominion and might. longe de qualquer domínio Every name that can be e named, força, de qualquer nome que poderia ser even nomeado, the name of cancer. até mesmo o nome do câncer. Jesus was Jesus exalted above foi all of that. exaltado sobre And the todos, same power e o mesmo poder that works in Jesus que operou em Jesus is now working in agora us. está operando em nós. This is good news, you Isso aqui é uma guys. boa notícia, galera. And then in the next chapter, No próximo capítulo, in verse 5 and 6, no versículo 5 e says 6, this. ele diz o seguinte: I just have to find it first. Verse 5 and 6. Efésios 2, 5 e He 6. says, even when we were dead, Estando nós mortos, he has made us alive nos deu together. vida in juntamente Christ. com Cristo. For by grace you've been saved. Pela graça sois salvos. Look at verse 6. E olha o versículo He 6. raised us up together. Juntamente com Ele, nos And he made us ressuscitou to sit e nos together fez assentar in heavenly nos places lugares celestiais in Christ em Jesus. Cristo Jesus. That in order in the ages to come he will show his mercy. Para que quando viesse o tempo Ele mostrasse a sua graça e misericórdia. Do you para nós. realize? Você percebe? In my Father's house Na casa do meu Pai are many tem rooms. muitas moradas. And you right now E are você seated agora with Jesus. está sentado com Jesus. Right now, Agora, you are bilocational. você tem 2 lugares ao mesmo tempo. You're sitting in church in Miami, Você está sentado numa igreja em Miami, but right at this moment, mas nesse momento you're sitting with você Jesus. está sentado com Jesus In the heavenly realm. nos lugares The same celestiais. Spirit that raised him O up mesmo Espírito que o and ressuscitou seated him at the right hand of the e Father. o fez assentar na destra do The Pai. same Holy O Spirit mesmo Espírito Santo is living in us now. está habitando em nós agora. We just need to grow. Nós só into it. precisamos crescer nisso. We need to experience the Nós revelation. precisamos experimentar a revelação. We need to renew our conviction Precisamos renovar as nossas to the convicções Scripture. na Escritura. We
We need to pray again with Nós confidence. temos que orar novamente com confiança. We need to push away all the disappointment, Temos que tirar da frente todo all aquilo que the unanswered nos desapontou, todas as orações all não the atendidas, failed promises. todas as promessas que Say, be falharam, gone in Jesus' name. que se vão em nome de And we need Jesus. to have hearts like little Nós temos que children, ter coração como de believing our crianças, Heavenly Father again. acreditar em nosso Pai Celestial de novo. And we need to step back into E nós temos que voltar the promise na promessa of greater works. de obras maiores. Amen. Amém? Can I ask you to stand with me? Será que eu posso pedir que você levante comigo? We're going to take communion together. Nós vamos tomar a ceia Just a juntos, moment. em algum momento. But I want you to close your eyes with me. Mas eu quero que você feche os olhos comigo. And I want you to turn your eyes to the person of the Holy Spirit. E eu quero que você contemple a pessoa do Espírito Santo. He says, Lord, open the eyes of our understanding, Abra os olhos do nosso entendimento, that we might know que nós possamos entender what is the hope of His calling, qual é a esperança do chamado dele, what is the riches of the glory of as His riquezas inheritance da in the glória da saints, herança dele para os santos. and what E o que? is the exceeding greatness of His power, É o poder abundantemente além dele. the exceeding greatness of His power towards us. O tamanho grandioso do poder através What kind dele. of power is in you? Que poder que está em você? It's the working of His mighty power, É o poder dele em você. which He worked in Christ Que operou em Cristo. when He raised Him from the dead, Quando ele o levantou dos mortos set Him at His own right hand. e colocou à destra dele. That power, Aquele poder, the resurrection power of o Jesus, poder que ressuscitou is Jesus living Cristo, inside of us. está vivendo, right now. habitando dentro de nós agora. Can I ask you to hold the communion elements in your Será que eu hands? posso pedir que você segure os elementos da ceia nas Take the suas bread mãos? right now Pegue o pão agora and take the cup. e pegue o cálice. Jesus, on the night that He was betrayed, Jesus, na noite em que foi traído, He took bread and He broke it. pegou o pão e o partiu. And He said, "This is my Ele body, disse: esse é o meu corpo, which is broken for you." que foi quebrado por você. The scripture tells A us Escritura nos diz that by His que pelas stripes suas pisaduras we are healed. nós fomos sarados. Now maybe you've been waiting on a healing for a long time, Talvez você está esperando por uma cura já faz muito tempo. but I want you to push aside the disappointment, Mas eu quero que você coloque de lado the tudo aquilo accusation of unanswered prayer. que te decepcionou, a acusação das I want you orações to não allow your atendidas. faith Eu quero que você permita com be que like a sua little fé child. seja como a de uma criança. The Bible says He was wounded for our A Bíblia diz transgressions. que ele foi condenado pelas nossas He was transgressões. pierced Ele foi for perfurado our iniquity, pelas nossas iniquidades and by His e stripes pelas tuas pisaduras we are healed. nós fomos sarados. So we thank you, Father. Então nós te agradecemos, We Pai. thank you, Te Jesus, agradecemos, for Jesus, giving your life por entregar a tua vida on the cross, na cruz, for enduring the stripes por permanecer as so chicotadas, that we can be healed. para que nós possamos We thank ser you for this salvos. bread. Nós te agradecemos por And esse we pão receive it now, que nós recebemos agora. the body of Christ broken O for corpo us. de Cristo partido por nós. We partake in Jesus' name. Nós entramos em comunhão no nome de Jesus. Let the healing of God, the healing power of God flow. O poder de cura de Just lay Deus hands on the area of your body that needs healing right now. põe as mãos sobre a área do Lord, teu let your corpo que precisa de cura healing agora. power flow to those areas, God. Deixa o In poder Jesus' de name. cura dele fluir por essas áreas agora em nome de Jesus. Amen. Now I want you to take the cup. Agora eu quero que você pegue o cálice. The Bible says that He who knew no A sin Bíblia diz que ele que não conhecia pecado became sin. se tornou pecado. Every evil thing I've ever done, Tudo aquilo de mal que eu já fiz, every sinful thing you've ever done toda atitude pecaminosa que você já Somehow cometeu, de alguma was forma, laid upon foi Jesus colocada em Jesus when He was on the cross. quando ele estava na cruz. When He cried out, my God, why have you Quando forsaken ele me?" clamou, Pai, Pai, por que o Senhor não me abandonou? And then He said, it is finished. Então ele disse, está consumado.
Father, we ask your blessing on this cup. Pai, nós oramos a tua bênção sobre esse We cálice. declare it is the blood of Nós Jesus declaramos é o sangue de It was Jesus shed for us, que foi that cleanses us derramado from por all nós, sin, que nos liberta e that limpa de imparts todo to us the pecado gift of e righteousness, transfere para nós os dons da justiça, so that we are made holy, para que sejamos santos, not by our own effort, não pelos nossos but esforços, by this blood that was mas shed. pelo sangue dele que foi derramado. And you have made us O righteous, Senhor nos fez retos so that we can now be para que filled possamos ser cheios with the holy, do holy, Holy Santo, Spirit. Santo Espírito. We receive this cup now Nós recebemos esse and the cálice agora. cleansing that it comes with. E o que vem In com ele Jesus' para name. nos limpar, em nome de Jesus. Amém. Now let's take a moment. Agora Let's tomemos worship the Lord. tempo e vamos adorar. Let's celebrate His Vamos goodness. celebrar a bondade dele. Let's celebrate His Vamos love. celebrar o amor dele. And let's most of all celebrate the E person mais que tudo, and celebremos the a presence pessoa e a presença Holy Spirit do tonight. Espírito Santo nessa noite. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah, Lord. Aleluia, Senhor. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. For you are raised to life again. And you have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you
Hallelujah. Let's just worship Him freely. Just sing a new song to the Lord. Oramandore Moriaranaye Ure Bayatore Kilaramandore Ura Bayatore Boshate Now, if you're here tonight Se você está aqui essa noite, and you have never given your life to você Jesus, nunca entregou sua vida para Jesus. or maybe you did at one point in the Ou past, talvez você fez em um ponto no passado, but you know that you have drifted away. mas você sabe que você desviou. I have good news for you. Eu tenho boas notícias para você. Tonight, Essa noite you can be restored. você pode ser restaurado. Tonight, Essa noite you can be filled with the Holy você Spirit, pode ser cheio do Espírito Santo. forgiven of your sins. O perdão dos You can pecados. step into new life Você pode tonight entrar numa vida nova by hoje. the power of Jesus Pelo Christ. poder de Jesus. You can be born again. Você pode nascer de novo. That part of you that is dead in sin Essa parte de você que está morta em can be pecado forgiven pode ser perdoada and be resurrected e ser inside. ressuscitada nessa hora. A new life. Uma nova vida. And if that's you E se esse é você, and you've never had that moment, e você nunca teve esse momento, but you'd like to mas experience, você gostaria de forgiveness. experimentar o perdão, you'd like to experience the gostaria de power of experimentar o Jesus poder de Jesus to restore que restaura and redeem, e redime. I want you to just put your Eu hand só up. queria que você levantasse a tua mão. Amen. Amém. Is there somebody? Yeah, somebody in the back there. Tem alguém ali no We'd like to fundo. pray for you. Could you just Eu step queria out of your seat? orar por você. Será que você Come up, and poderia I'd like vir aqui the para prayer teams to come on. o time de oração and pode pray vir with you. junto para orar com eles. Tonight is a good night. Essa noite é uma noite boa. It's a night of new life, É uma noite de nova vida, of transformation, de transformação, of forgiveness, de perdão, of being born again de nascer de by the novo Spirit of God. pelo Espírito de Deus. So if you can close your eyes, Se você puder fechar os olhos, say, Jesus, please forgive me. fala: Jesus, por favor, me I've perdoa. sinned against you. Eu pequei contra você. I've lived my life Eu vivi a minha vida on my terms, nos meus próprios termos, for my own self, para mim mesmo, selfish purpose. com propósitos But right now, egoístas. Mas agora, I ask you, eu peço, forgive me for my me sins. perdoa pelos meus pecados, Forgive me for my pride. me perdoa pelo meu orgulho. I give my life to Eu you. entrego a minha vida a Ti. I receive your Eu forgiveness. recebo do Teu perdão. And I ask you now, Eu peço-te agora, fill me with your Holy me Spirit. enche do Teu Espírito Santo. Do you want to lead? We're going to say that together. All right, it's really important. Romans, the letter to the Romans church tells us that it's important for us to speak with our hearts, confessar com as nossas bocas, to confess with our mouths what we're believing in our hearts. And we're going to do this as a church, okay? Yes. We're going to repeat with them. A gente vai Thank fazer isso aqui como uma igreja. Nós vamos repetir isso juntamente. Então, you just repeat after me. Just say, Lord Jesus. Let's say very strong and loud, church. Lord Jesus, today I tell you, you are my Lord. You are my Savior. You are the Son of God that died for my sins on the cross. And today I ask, Lord, forgive me for my sins. I sin, Lord, and I need your forgiveness. I pray, Jesus, that you might wash me with your blood. Write my name in the book of life and teach me how to live with you for the rest of eternity. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Can you guys make some noise for Jesus? Hallelujah. 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 Hallelujah.
just, Pastor Michael, if that's okay, I just feel something in my heart. Can I ask you something? All right, I just feel really strong. I'll translate myself. Vou traduzir para mim mesmo. If you're here and you've never been baptized in the Holy Spirit, se você está aqui, você nunca foi batizado no Espírito Santo. As Pastor Michael shared, he lived a lot of moves from the Lord. Ele já viveu muitos moveres de Deus. And I really believe that there's a fresh impartation, Pastor Michael, if you wouldn't mind, for our church. So if you're here, se você está aqui, porque eu creio que tem uma transferência de unção da parte dele pra gente. If you're here and you've never been baptized in the Holy Spirit, can you come to the front if you want? If today you say, today I want to be baptized in the Holy Spirit. Se hoje você fala, hoje eu quero ser batizado no Espírito Santo, eu quero te dar a chance de vir aqui pra frente. But also, and I'm gonna tell you, I'll be the first one on that line, or maybe the last after you, but I'll be on the line. If you're here and you believe you've been filled with the Holy Spirit already, but you feel like you need another wave, refresh from the Holy Spirit. Just like Acts chapter 4, assim como Atos capítulo 4. They were baptized with the Holy Spirit already, but they asked and the Lord poured down His Holy Spirit again. E o Senhor traz o Espírito Santo dele de novo. As Pastor Michael shared, he lived through some moments of that. And I would love, Pastor Michael, if you would just pray for us as a church for this fresh impartation of the Holy Spirit, this new life and new moment. So if you want this prayer, if that's you, just come to the front. Se é você e você quer receber, vem aqui para frente. Now, one thing I'd like to do as we begin Uma coisa que eu quero fazer enquanto nós começamos is I would like to also pray é que eu first quero for orar Pastor André and Pastor Gabi. primeiro pelo pastor André e pela pastora Gabi. If you guys could come. You know, God has blessed you with an amazing couple to lead. Deus abençoe vocês com um casal incrível. These guys have tremendous grace on their lives. Vocês têm uma graça tremenda sobre a vida de vocês. I believe Eu acredito. we talked earlier about the passage of scripture in Zechariah 4, Nós falamos antes sobre a which is a passagem de key Zacarias verse 4, for Zion movement, que é a passagem principal da Mount Zion. coming Sião. Zion. It's not by might nor by power, but Não é by my sobre spirit. esforço nem violência, mas pelo And I believe Espírito you de guys Deus. exemplify that. Mas eu acredito que vocês são exemplo disso. There's no pretense, Não tem there's no ego striving. pretensão, não tem You're not nada. trying Vocês to não estão tentando achieve climb some ladder, alcançar alguma coisa, climb, a ladder to. subir uma escada. God is with you O Senhor está com vocês because of your humility. por conta da humildade de vocês. But the rest of that verse is so powerful. Mas o restante desse versículo é muito It forte, says, "Who are you, O mountain? porque fala aí, quem é você, Who are grande you, O montanha? mountain? Quem é você, grande The montanha? Miami mountain. Quem é você, montanha de Before Miami? Zerubbabel, you shall become a plain. Vocês shall devem be se flattened. transformar That plana. mountain shall be Plano. laid Essa low. montanha vai se transformar The plana. glory of the Lord will be E a revealed." glória do Senhor estará sobre So I vocês. placed a plumb line in your hands. Por says isso the Lord. agora eu coloco Miami sobre as suas I've mãos. placed the building tools in your Eu hand. coloco The Lord has given you a grace ferramenta do prédio nas to suas be mãos. O Senhor está the dando builders graça. for this time. O Senhor está te dando graça para ser construtores And it desse says the tempo. Lord will speak. E fala, o Senhor Grace, falará, grace, graça, grace will be graça on you será for sobre the building vocês, of the house, sobre for construir the essa bringing casa, forth of the cornerstone. para realmente estar avançando So I sobre a bless you rocha. in the name of Por isso nós te Jesus. abençoamos no nome de And I just Jesus. speak a new day, E nós declaramos um new novo dia, season, um novo a new temporada, opening um novo tempo of Holy Spirit power. do Espírito Santo, As you dos poderes do take Espírito the Santo. living stones As pedras vivas that have been brought together, que estão sendo trazidas juntas. each one of us in this room,
para todos And we nós essa build you sala. together Nós construiremos juntos to a dwelling place. até um lugar de habitação, Because God has been longing to dwell. porque o Senhor está procurando um lugar Miami. para repousar em He wants to Miami. make his home here. Ele quer fazer a sua morada neste lugar. And he needs these living stones E ele precisa dessas together pedras vivas para as ficarem a juntas holy temple. para um templo santo. And the Lord has given you E o Senhor está te the dando blueprint. realmente The Lord has given you blueprint. the schematic. The Lord has given you O Senhor está te dando the picture of his house. uma imagem So I dessa bless casa. you right now Por in isso nós te Jesus' name. abençoamos no nome de Jesus. Now, Holy Spirit, Agora, Espírito Santo, we ask you to touch nós pedimos para our que o Senhor brothers and toque sisters with a fresh os blessing. Could I ask the todos prayer aqui teams com- to come on up and pray with me alongside? ministração pode vir aqui na frente para orar por eles. Let the Spirit of God just begin to baptize you afresh. Nós clamamos que o Espírito Santo comece a te batizar agora. Just put your eyes on Him right Coloque os now. seus olhos nele I agora. bless you in the name of Jesus. Te abençoo no nome I de bless you with Jesus. more of His presence, more of His power. Mais da tua presença, mais da tua presença. Lord, let your fire burn in this Fogo man. do Fire Espírito in Santo, the heart fogo do of this Espírito man, Santo. in Jesus' name. Lord, we're asking for a fresh touch. Your holy power. Toque fresco, Resurrection power. Lord, that's it. poder da ressurreição. Right there. Fire come. There's a fire on you right now. That's it. The power of the risen one, the God who brings the dead to life. You're the God of miracles. You're the God of miracles. Aquele que há de vir, em seu poder vai ressurgir. Aquele, Deus de milagres, Deus de milagres. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus o sobrenatural. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. Yes, I believe.
Oh, we want to be filled with you. We want to be filled with you, with who you are, with who you are, with who you are. And fill me up till I overflow. I want to run over. I want to run over. Fill me up till I overflow. I want to run over. I want to run over. Enche-me até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. E enche-me, Senhor, até transbordar. Derrama a tua glória, derrama a tua glória. E enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me. Fill me up, God, fill me up, God, fill me up, God, fill me up. E llena-me, Dios, llena-me, Dios, llena-me, Dios, llena-me. E llena-me, Dios, llena-me, Dios, llena-me, Dios, llena-me. Oh, fill me up till I overflow. I want to run over. I want to run over. Fill me up till I overflow. I want to run over. I want to run over. I want to run over with you. I wanna run over with you, transbordar com tua presença, transbordar com tua glória, transbordar com tua presença, transbordar com tua glória, transbordar, transbordar com tua presença, transbordar com tua glória, transbordar, transbordar com tua presença, transbordar com tua glória, transbordar, e se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva ele descerá. E se pedirmos, Jesus virá, e como chuva descerá sobre nós. E se
vai chover. Abre as comportas do céu, vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e haz chover, Senhor, haz chover. Abre las puertas, abre las puertas del cielo y haz llover, haz llover. Abre las puertas del cielo. An all-consuming fire, your heart's desire, living flame of love. Come baptize us, come baptize us. An all-consuming fire, your heart's desire, living flame of love. Come baptize us, come baptize us. Oh, consuming fire, your heart's desire, living flame of love. Come baptize us, 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 come baptize us. I wanna know how high, how deep, how wide is love, love, love. I wanna know how high, how deep, how wide is
just feeling the presence of the Lord, keep in this place. Se você ainda está sentindo a presença do Senhor, continua neste lugar. Our service has ended. Nosso culto acabou. But if you still feel the Lord speaking and we're still worshiping the Lord here, se você está sentindo que o Senhor está falando e com você precisa permanecer, a gente vai continuar adorando a Ele nesse lugar. Because He's doing something here. Porque Ele está fazendo algo aqui. So, if you need to go, you are free to go. God bless you. Have an amazing beginning of week. Se você sente que você tem que ir, se você tem um horário, talvez, a gente sabe que passamos um pouco do horário. Sinta-se livre para ir embora. But if you still feel you need to stay to receive something for the Lord, from the Lord, please stay, okay? We'll continue this moment here. Então, se você sente que ainda tem algo a receber do Senhor, que o Senhor está fazendo e você quer continuar, continuaremos com a nossa adoração aqui, ok? Deus abençoe e um ótimo domingo. God bless you and have an amazing Sunday.